Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 7 de junho de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. O tema da nossa devocional de hoje é Abra meus olhos, Senhor. A nossa referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 23. Então, eu vou estar lendo essa passagem bíblica, preste muita atenção, porque está muito abençoada. Diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus revelou-se bem, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram seguir-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses homens para que possam ver. Quando o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei continua, o rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém. Gente, que palavra, né? Que palavra abençoada nessa manhã para nossas vidas. Agora eu vou ler a devocional para você entender melhor esse contexto bíblico, que diz assim: O pior cego é aquele que não quer ver. Talvez você já tenha ouvido essa frase, que ilustre o quanto às vezes estamos tão focados em algo que não vemos o que deve ser visto. O rei da Síria imaginava que havia algum traidor entre os seus assessores, que passava informação ao rei de Israel. Foi informado que o profeta Eliseu é quem transmitia ao rei israelita as emboscadas que
armavam. Ele mandou irem atrás do profeta e quando chegaram, o auxiliar de Eliseu estava tão amedrontado com o exército invasor que não mais enxergava o poder de Deus a quem servia. Muitas vezes também é assim conosco. Ficamos tão focados no problema que esquecemos o tamanho do Deus a quem servamos. Precisamos que alguém nos ajude, assim como Geazi precisou que Eliseu orasse para que os olhos dele fossem abertos. Precisamos ver que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Oremos para que Deus nos abra os olhos, para contemplarmos a cada dia a grandiosidade do seu poder. O nosso versículo em destaque é o 17, que diz assim: E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? É isso, gente. Nessa manhã o Senhor quer nos ensinar através dessa passagem bíblica. Nós, às vezes, estamos tão focados no problema, ou às vezes em prejudicar o outro, que nós esquecemos que existe um Deus que é por nós. Quando nós nos deparamos e buscamos Ele nos livra de todo mal. Aqui, Eliseu, ele foi todo o tempo conduzido, afinal, Eliseu era um homem de Deus, ele foi um homem de Deus. E o exército procurou ali para capturá-lo, né? E o Senhor não permitiu. Só que quando eles foram até Eliseu, o Senhor cegou eles, né? Eles não conseguiram encontrar, e Eliseu mandou que o seu capataz, né, aquele servo dele, conduzisse eles até Samaria, que era uma outra cidade. E quando eles chegaram lá, eles chegaram bem perante ao rei. E o rei tinha o costume de matar essas pessoas que invadissem. Porém, Eliseu não deixou. Ou seja, Eliseu não pagou o mal com o mal. Eliseu disse: não faça isso. Prepare comida para eles. Encha a barriga deles e mande eles de volta para o seu senhor. E assim o rei de Israel fez. E quando abriu os olhos deles, eles estavam diante do rei de Israel. E ali o rei preparou uma mesa farta, um banquete, comeu com eles e mandou eles de volta. E quando eles chegaram ao seu senhor, que relataram todas essas coisas, ele deixou de perseguir o rei de Israel. Ou seja, às vezes nós estamos com o nosso pensamento, a nossa mente tão focada em prejudicar o outro, e o outro não está nem aí, o outro tem orado por você, o outro tem entregado você ao Senhor e você tem procurado fazer o mal, destruir. Então aprenda nessa manhã, aprenda nessa manhã, aprenda nessa palavra, que não vale a pena você tentar destruir o outro, não vale a pena. Nessa manhã ficou um aprendizado grande aqui dentro de mim. Porque muitas vezes realmente nós focamos no problema e esquecemos que o nosso Deus tem poder de fazer infinitamente muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. Amém? Que nessa manhã de domingo você possa entender essa palavra, que você possa ler aí na sua casa essa passagem bíblica. Não diga para Deus olhar o tamanho do seu problema, mas diga: problema, olhe o tamanho do meu Deus. Talvez você esteja enfrentando aí um grande problema e esteja afogado nesse problema. Mas eu quero lhe dizer que Deus é maior que esse problema. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia. Eu coloco diante do teu altar cada vida aqui da devocional. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento. Que o Senhor abençoe a família de cada um representado, Pai. Abre o nosso entendimento para nós entender essa passagem bíblica, para nós entender esse estudo de hoje dessa devocional, Pai.
Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós venhamos ver, Senhor, com clareza e entender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima devocional no nome de Jesus.